Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá indo para vocês ouvir um vídeo que na verdade eu cortei porque ele é um pouco extenso, mas eu coloquei algumas partes dessa entrevista com o ancião João Marcos, que ele era ancião de Jandira do Ministério do Brás, mas ele saiu juntamente com o irmão Samuel Trevisan. Começaram na CCB Jandira e depois abriram a CCA. Ele é um irmão muito quieto, muito calado, é uma excelente pessoa, um amor de pessoa, um irmão muito bacana. Conheci ele pessoalmente, embora rápido, né? Foi quando o irmão Samuel me procurou, ele estava junto. Mas um irmão quieto, não é de falar muito. Mas ele resolveu dar o seu depoimento nesse podcast, quando ele começou a não interessar mais em ficar na congregação. E foi quando ele viu algumas coisas que ele não estava concordando, inclusive deu alguma opinião para os irmãos lá do conselho, mas não aceitaram. E outras coisas mais que aconteceu. Ele fala também até do batismo, da vaidade dos homens, quando é perguntado para ele se a congregação considera os membros como números. Ele falou que sim. E isso é verdade, né? Você vê que eles vão muito atrás de números. Quanto batizou no seu batismo? Batizou 200. No meu batizou 300. Então eles vão em números, eles não se preocupam com essas almas que estão se batizando mesmo. Mas, na verdade, eles querem saber de números. Então ele explicou sobre isso também, mas eu vou deixar ele falar. Foi um podcast, mas na verdade ele deu um depoimento, ele fez uma análise. Então não é necessário nem fazer análise, só o que ele falou já é uma análise, tá? Então já vou direto pro vídeo dele. Esse podcast ele fez com o irmão Almir e o irmão André. Eu não conheço o irmão Almir do podcast, nem o irmão André. Mas quem sabe um dia, né? Eu tenho o privilégio de conhecê-los pessoalmente. Mas segundo me informaram, são gente muito boa. Então são gente do bem também. Então vamos à entrevista do irmão. Vamos ouvir então. Então tinha coisa que acontecia na congregação que a gente praticava, porque quando você está numa instituição que tem regra, você é obrigado a seguir. Uhum. Ou você segue ou você cai fora, certo? A gente seguia, porém, muita coisa era contra gosto. Vou dar um exemplo para você. Batismo. A congregação só aceita como membro pessoas que é batizada na congregação. Uhum, e eu nunca achei certo isso. Porque o batismo é mais pessoal. O batismo não é da igreja, é de Jesus. Então, se você é batizado conforme está na Escritura, porém em outra denominação, porque quando eu vim para uma outra denominação, eu tenho que batizar novamente? Uhum. Eu não aceitava, e quando eu era cooperador, depois que eu fui cooperador, aí em 96 fui para ancião. Que o ancião, não vou dizer que é um cargo acima, mas é um cargo que tem mais atribuições. Ok. Então, mesmo eu como cooperador e como ancião, vinha pessoas de outra igreja, batizado. Eles falavam para mim assim, olha, eu gosto muito da liturgia da congregação, só que eu não quero batizar de novo. Amarrado no batismo, né? Mas sabe o que eu falava pra ela? Congrega conosco, participa da Santa Ceia, não fala pra ninguém que você não é batizado aqui. Pronto, acabou. Se você sabe que o seu batismo é suficiente, pra que você tem que batizar de novo? Exatamente. Você congrega numa igreja há 30 anos. Deus fez obra na tua vida, fez milagre, você sente a presença de Deus, mas você gosta da liturgia da outra igreja. Por que você não pode congregar na outra igreja pelo mesmo batismo que você já passou? Sim. Então eu sempre era contra isso aí. Eu tinha mais coisas. Pra você ter uma ideia, teve uma vez que eu fiz uma relação de itens que eu achava que devia mudar na igreja. Porque uma coisa é a doutrina de Cristo, outra coisa é o costume da igreja. Então tinha muitas coisas lá que eu achava que não estava certo. Vou dar um exemplo para você. Na congregação tem um costume das pessoas levantar e falar assim, olha, eu estive em tal cidade e lá não tem a obra de Deus. Já ouviu falar isso? Já, o exclusivismo. Mas que conversa é essa? E até hoje é assim. Como eu vou numa cidade e lá não tem a obra de Deus? Só porque não tinha a congregação. Uhum. Então isso me dá inclusive os tópicos que vinham anualmente para ser lido na igreja, eu não lia tudo que eles mandavam ler. Eu selecionava, tinha coisa que eu não lia, porque eu sabia que no outro ano ia ter que mudar. Tá errado. Outra coisa, uma vez eu estava atendendo um culto, um irmão levantou para testemunhar. Ele falou assim, ó, irmãos, na minha igreja, na minha casa, só eu sou servo de Deus. Que é uma violência pra família. É verdade. É uma violência. Como é que eu posso dizer que na minha casa só eu sou servo de Deus? Porque o meu filho, a minha esposa, ou minha filha,
serve em outra igreja, só eu sou servo de Deus. E nesse culto... Será que só vai pro céu quem é da CCB? Pelo amor de Deus, aí não dá, né? O mundo tem quase 9 bilhões de pessoas. A congregação tinha 2 milhões e meio, já perdeu 300, deve estar com uns 2 milhões e 200. O resto vai tudo pro inferno. Acho que o céu é muito grande, né? E os antigos? Os irmãos primitivos da história da Bíblia. Vai pra onde? Então, aí eu vou continuar falando desse assunto. Então, tinha muitas coisas que eu achava não concordava. Não concordava. Inclusive, um dia, eu peguei e listei tudo isso. E chamei Estava prestes da Assembleia Geral. Então, antes da Assembleia, eles preparam os tópicos para ler. Eu peguei um dos irmãos, ele era vice-presidente na época, o irmão. Falei, irmão, vem cá. Eu gostaria de dar algumas sugestões para os tópicos desse ano. Eu falei tudo isso aí para ele. Falei sobre batismo, falei sobre só eu na minha casa sou servo de Deus, naquela cidade não tem obra de Deus. Passei tudo isso para ele. Ele olhou e falou, irmão, não vamos mexer no princípio da obra, deixa do jeito que tá. Mas o que assim, mais não motivou, mas que fez acontecer essa ideia da congregação, é porque é uma coisa assim, ó, quem está no ministério enxerga isso, quem está fora não vê. Da tribuna para trás é uma coisa, da tribuna para frente, que é a Irmandade, é outra coisa. Existe um isolamento, né? Então, eu vou falar a verdade. No ministério, quando alguém sai do ministério da igreja, quando sai um, tem 20 para entrar no lugar. Já tem uma filhinha esperando. Já tem uma filhinha esperando. Você entendeu? Então, da tribuna para trás é uma coisa, da tribuna para frente é outra. O que mais me motivou a sair da congregação? Além de outras coisas, tá? Mas eu vou falar para você sobre a tônica do negócio. Tá. Para mim. Porque eu ouvi o Monsamuel falando, ele teve os porquê deles também. Mas o que mais... A tônica da minha saída foi o seguinte. Já foi falado aqui sobre o irmão Nicolau que foi tirado da presidência. Não sei se já ouviram falar isso aí. Sim, perfeitamente. Por que tiraram ele? Porque tinha um que queria o lugar dele, montou uma história e tirou e acabou. Tinha um irmão de Carapicuíba, um dos mais velhos de Carapicuíba. Quando ele estava chegando no topo para ser presidente, criaram uma história e cortaram ele. O nosso irmão de Itapevi, um dos mais antigos também, quando também estava chegando, criaram uma história e cortaram ele também. Tinha um irmão de Cotia, eu não vou falar nomes aqui, porque tem famílias, né? Claro. O irmão de Cotia, que também estava chegando, ele falou pra mim, eu serei o próximo. Meu Deus. Falou pra mim, falou dentro da minha casa, na minha sala de jantar. Eu serei o próximo. A partir daquele momento, aquele irmão foi pra cama, ficou doente, não saiu mais da cama e morreu ali. Você vê como é forte, a pressão é forte demais. Então, eu sempre pensei no meu futuro. Eu serei o próximo, só fazendo um parênteses, eu serei o próximo a ser perseguido. A ser cortado. Ok. A ser cortado. E uma pessoa, quando é cortada do ministério, da congregação, ele vira lixo. As pessoas viram o rosto pra você. Despreza totalmente. A tônica minha foi quando sentaram o irmão da Beli. Criaram uma história. E a pessoa que criou a história é uma pessoa que já tinha tido um problema com ele há 20 anos atrás. Entendeu? Aí criaram uma história dele. E o presidente falou assim, olha, eu acho que esse irmão não tem condição mais de ficar no ministério. Tá. E na reunião tinha uns 400 anciães. Aí o presidente falou assim, o que vocês acham? Só que assim, quando o presidente fala, ele não tem condição de ficar mais, o que vocês acham? É lei, é só confirmar, né? Levantou todo mundo. Levantou todo mundo levantou. E ficou sentado eu, irmão Samuel e mais 2 anciães. E nós estávamos bem na frente da reunião. E nós ficamos sentados, daqui a pouco, sentou todo mundo. Aí, o vice-presidente falou, irmão, falou pro presidente, esses irmãos que ficaram sentados, eles têm que levantar aqui e justificar por que não levantou. Meu Deus. Pra que fazer isso? É uma pressão, Se a maioria já tinha levantado, estava resolvido. Exatamente. Já tinha feito o que eles queriam. Apesar de ser injusta a tirada do irmão, mas já tinha feito o que eles queriam. Aí, nós levantamos, e eu tinha tido um infarto 1 mês atrás. Eu falei, eu quero falar primeiro. Eu quero justificar primeiro, eu tive um infarto há 1 mês atrás e não quero ter outro não. Então, e outra coisa, eu vou falar o que eu quero falar, não vou falar o que vocês querem ouvir. Eu falei, olha, o motivo que vocês estão tirando desse irmão não é justo. Porque vocês contaram uma história e nada provou dessa história até agora. Veio testemunho aqui que não falou nada com nada. Esse irmão está sendo tirado injustamente do ministério. Aí o presidente falou, advogado, doutor, explica pra ele aí como é que é esse negócio aí. Aí o doutor também deu uma explicação, que eu tenho certeza que nem ele estava acreditando naquilo que ele estava falando. Mas tá bom. Aí levantou, o vice levantou, esse que mesmo que pediu pra ele levantar, falou, tá aí a divisão da obra. Falou, apontando pra mim, tá aí a divisão da obra. De 400, 4 não levantaram. Exatamente. E isso era a divisão. Falei, tá bom. Falei, ele chamou nós num quartinho e falou, eu quero dizer uma coisa pra vocês.
Todo mundo que levanta contra as atitudes do ministério aqui no Brás já tem um X no nome também. Puxa vida. Aí eu pensei assim, falei, pera um pouquinho, eu tô com 53 anos. Já foi. Não, eu tô com 53. Eu vou esperar ter 70 pra levar uma lapada na cara. Chega, né? Não vou esperar. Não vamos esperar. Não é assim, porque lá é assim, ó. Tem batismo hoje no Brás. Ou em Jandira. Aí, o ancião que está atendendo o batismo, ele fica malhando as pessoas a batizar. É a primeira vez que você vem na igreja, mas não tem problema, pode fazer o que você tá. O trem já vai partir. Deus te limpa depois. Isso aqui é que nem um trem. A porta tá aberta, se você não for agora, vai fechar. Eu conheço uma história que uma pessoa veio aqui na igreja, batizou e morreu depois. Exatamente. Então, fica malhando a pessoa a batizar. Eu não sou contra. E chama um e chama outro, e Chama ele, fica só pra batizar o máximo de pessoa possível, pra depois ele falar, eu batizei tantas pessoas. Isso aí é um erro muito grande. Você acha que a CCB trata as pessoas como número? Sim, com certeza, absoluta. Obrigado por sua companhia. Em breve nos veremos nos vídeos. Abraços.